No Alerta Geral, bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira. O senador Cid Gomes mandou recado e, sem meias palavras, definiu onde estará nas eleições de 2026. Cid não subirá ao palanque de antigos desafetos políticos e descartou a possibilidade de apoio a uma eventual candidatura do irmão Ciro ao Palácio da Abolição. Quem conta mais informações dos bastidores políticos é o repórter Carlos Silva. O senador Cid Gomes tem dado sinais claros de como pretende se posicionar no tabuleiro político do Ceará e do Brasil em 2026. Ele se antecipou ao debate sobre a sucessão estadual e, de forma taxativa, descartou apoiar o irmão Ciro Gomes em uma eventual candidatura ao governo do Ceará. Filiado ao PDT, Ciro recebeu o convite do União Brasil e do PSDB e está mais inclinado a voltar ao ninho tucano. Cid reforça que não cogita compor com antigos adversários nem se alinhar ao campo bolsonarista. Essa, segundo ele, é uma posição de coerência. Eu mantenho a minha coerência, estou no mesmo lado em que estive a vida inteira. Quem mudou foram eles. Mudar para ter uma condição diferente, tudo bem, mas mudar para se juntar ao que sempre colocamos como gente que tem feito mal ao Ceará? Para mim, não faz sentido, me perdoe, expôs Cid Gomes em declarações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo e que antecipa a nacionalização do debate sobre as eleições no Ceará. Cid foi mais direto e nominou os desafetos políticos com os quais não dividiria nem dividirá palanque. Eu não consigo me imaginar ao lado do capitão Wagner, do União. Eu não consigo me imaginar ao lado desse federal, o André, que foi candidato a prefeito de Fortaleza. Ele quase ganhou a eleição, mas me perdoe. Qual é o predicado que um rapaz desse tem? Qual é a experiência? Qual é o atributo? Nada, nada. E eu não vou nem falar da baixaria. Então eu não consigo me ver desse lado, expôs Cid Gomes ao se referir aos bolsonaristas e dando sinais seguros de que em 2026 estará na aliança com o PT para a reeleição do governador Eumano de Freitas. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Luzenor de Oliveira. Com essas declarações, o senador Cid Gomes nacionalizou mesmo as eleições no Ceará e já se antecipou para subir ao palanque da reeleição do governador Eumano de Freitas. Luzenor, bom dia. Olá, Marcos Furlan, a você mais uma vez bom dia, a você ouvinte internauta, o nosso bom dia. O senador Cid Gomes ganhou o noticiário nacional a partir dessas declarações trazidas pelo Carlos Silva sobre o contexto da corrida eleitoral ao governo do estado. Ou seja, o que a gente chama de nacionalizar o debate. Cid expôs divergências, conflitos e, ao ser questionado sobre a relação ou um possível apoio ao irmão Ciro, que hoje está na condição de pré-candidato ao governo do estado, embora Ciro ainda não tenha assumido oficialmente essa condição de pré-candidato, mas para alguns aliados, como tucanos e também dirigentes regionais do União Brasil, Ciro é o nome para concorrer às eleições de 2026 ao governo do estado. É por essa razão que a imprensa, que nós o colocamos ou citamos como um pré-candidato ao governo do estado. Nesse conflito, Cid Gomes disse que sempre vai estar onde esteve, ou sempre estará onde sempre esteve. Nos últimos 20 anos, Cid Gomes, aliado do atual ministro da Educação, Camilo Santana, faz parte desse grupo. No primeiro momento, Cid liderou esse movimento, essa renovação em 2006, quando foi candidato ao governo do estado, foi eleito e logo em seguida trouxe como um dos principais aliados o hoje senador e ministro da Educação, Camilo Santana. São quase 20 anos de uma aliança e, pelos sinais, Cid Gomes diz que vai continuar onde sempre esteve, ou seja, pelas palavras, a interpretação aqui é de que Cid Gomes vai subir no palanque de Camilo Santana, de Eumano de Freitas, em 2026.
essa reação, quando se fala assim, Marcos Furlan, o Cid Gomes está falando em coerência, há sim uma coerência, porque ele mantém a mesma trajetória política do ponto de vista de aliança, mesmo criando conflitos com a família. Lembre-se que em 2022, Cid Gomes rompeu com o irmão Ciro, ambos se conflitaram, porque Cid, naquele momento, em 2022, se abraçou com Camilo Santana, com as lideranças estaduais do PT e à época do PDT, para lançamento da então governadora interina Isolda Sela ao governo do estado, à sucessão de Camilo Santana. Isolda era governadora interina porque o Camilo saiu para disputar o Senado e no lugar dele ficou Isolda. E naquele momento, Isolda surgia como um nome para unir e manter essa base partidária aliada. O que foi que fez Ciro? Ele simplesmente decidiu implodir a aliança, rompeu com o PT, levou o PDT a lançar a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza ao governo do estado, Roberto Cláudio, e foi um desastre eleitoral nas urnas, porque além da pior votação obtida na disputa presidencial, Ciro amargou também uma derrota logo no primeiro turno, quando Eumano de Freitas venceu a eleição contra Roberto Cláudio, contra Capitão Wagner. E agora, nesse novo cenário que se desenha, Ciro também mantém a coerência de críticas à estrutura administrativa do PT, tanto aqui quanto em Brasília, tanto estadual quanto nacional. E Ciro vem em um namoro aprofundado com o PSDB. Os tucanos o querem como filiado e o chamaram também para disputar o governo do estado. O União Brasil entrou nas articulações também com o PL, Partido Liberal, e nesse contexto está sendo formada uma aliança partidária de oposição ao governo de Eumano de Freitas. Cid Gomes mantém essa coerência desde 2006, aliado a esse grupo, integrante desse grupo, e dá sinais de que vai mesmo continuar na aliança com o PT, levando o PSB, tendo como desafio maior aumentar a bancada do PSB na Câmara Federal ou eleger pelo menos 6 deputados federais pelo PSB do Ceará, Partido Socialista Brasileiro. Essa é a origem do conflito e desdobramentos que iremos ter e novos episódios dessas declarações ainda mais tensas que marcam esse quadro pré-eleitoral. Cid Gomes não poupou, disse que não sobe no palanque com antigos aliados, nominou claramente o capitão Wagner e o deputado federal André Fernandes, mas sem nominar tem outro nome, tem outra figura, outro personagem que também entra nesse grupo de desafetos, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, com quem Cid Gomes está rompido desde o final do ano de 2021, antecedendo justamente esse conflito que escalou nas eleições de 2022, quando ficou configurado o racha entre PDT e PT e o distanciamento entre Ciro e Cid Gomes. Pois é, o jornalista Luzenor de Oliveira, eu perguntar uma coisa aqui para você. Há quem ainda aposte em uma candidatura à reeleição, mas Cid reafirma a cada oportunidade que não mais disputará um novo mandato de senador. Você acha, Luzenor, que Cid, ao receber apelos, poderá aceitar uma candidatura à reeleição, hein, Luzenor? Esse é outro componente na discussão dentro do grupo partidário que apoia o governador Eumano de Freitas, que é aliado ao ministro da Educação, Camilo Santana. Camilo e Eumano não se cansa em manifestar o desejo de Cid Gomes concorrer à reeleição. Mas Cid, desde o ano passado, vem afirmando e reafirmando que não quer concorrer a um novo mandato ao Senado, chegando, inclusive, a lançar como sucessor o deputado federal Júnior Mano, que é do PSB. Cid o tem como uma liderança jovem que pode proporcionar uma renovação na política do Ceará. Mas entrou areia nesse ventilador. Nessa caminhada, a Polícia Federal abriu inquéritos para investigar o envolvimento, ou o suposto envolvimento do deputado federal Júnior Mano no desvio de recursos de emendas parlamentares. O Júnior Mano foi alvo de uma operação da Polícia Federal, tendo os policiais visitado o gabinete dele, de Júnior Mano, em Brasília,
e outros endereços aqui no Ceará, tanto em Fortaleza como, por exemplo, na cidade de Nova Russas, onde a esposa de Júnior Mano é prefeita. Então, é uma incógnita o que nós teremos como consequência desses inquéritos abertos pela Polícia Federal no âmbito das investigações de supostos desvios de recursos das emendas parlamentares. Nesse momento não dá para fazer pré-julgamento se Júnior Mano está ou não envolvido, foi citado, é alvo de investigações, somente a conclusão das investigações irão chegar à comprovação de que se ele é culpado ou não nesse esquema de emendas parlamentares. O certo é que a abertura do inquérito na Polícia Federal fragilizou a pré-candidatura de Júnior Mano. É difícil compreender que alguém que se torne alvo de uma investigação tão pesada quanto esta se mantenha de pé, se mantenha como pré-candidato. Mas mesmo assim, Júnior Mano faz de conta que nada está acontecendo, diz que é inocente. O próprio Cid Gomes saiu em defesa de Júnior Mano e vamos ter esse andamento das investigações. Claro, a definição sobre candidatura será tomada somente na segunda quinzena de julho de 2026. Ou seja, temos muito tempo para Júnior Mano confirmar a inocência ou confirmar a candidatura, hoje pré-candidatura, e amanhã, no futuro, uma candidatura ao Senado. Repito, é muito difícil, diante de tantos questionamentos, você manter uma candidatura majoritária, principalmente em uma disputa eleitoral que será extremamente acirrada, com uma possível candidatura de Ciro Gomes do outro lado, ou seja, com uma oposição forte olhando para a cadeira hoje ocupada pelo governador Eumano de Freitas. E vou responder a sua pergunta, Cid vai ser candidato ao Senado? Olha, na política sempre existe aquela dinâmica. A movimentação política cria fatos hoje e amanhã, ou no piscar de olhos, esses fatos ganham novos contornos. O senador Ciro Gomes tem sido muito determinado, enfático, que não é candidato ao Senado. E pelo olhar que ele tem, talvez uma candidatura a deputado federal o atraia para ele sair das urnas com uma grande votação e ajudar o PSB a chegar nessa meta que o próprio Cid Gomes está traçando. Chegar o PSB em Brasília, PSB do Ceará, com pelo menos 6 deputados federais ou 7 deputados federais, o que o daria força ainda mais no cenário nacional. Cid Gomes vai ouvir outros apelos para concorrer à reeleição. Nós temos aí até a reta final do prazo das convenções, que vai até o dia 5 de agosto, mais ou menos. O calendário eleitoral ainda vai fixar essas datas, mas pela tradição, as convenções irão ser realizadas entre os dias 15 de julho e 5 de agosto de 2026. Então, até lá, Marcos Surlan, tem muito tempo para reflexões, inflexões, pensamentos, recuos e também decisões. Agora, eu digo o seguinte, se o Camilo e o Eumano chegarem para o Cid Gomes, Cid, aqui está uma base partidária com o apoio de 170 prefeitos à sua reeleição. Você topa ou não topa? Eu toparia, Marcos Surlan.